Sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do sexto ano. Nós estamos na semana 4. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula, as feiras medievais e o surgimento da burguesia. Quando falamos hoje em burguesia, lembramos de grandes empresários de uma classe dominante por terem grandes quantias de dinheiro. Entretanto, na Europa medieval, o dinheiro não tinha a mesma importância e quem dominava era a nobreza. Após a crise do século XIV, a burguesia começa a ganhar importância e a disputa a hegemonia até destruir o sistema feudal e dar início ao sistema capitalista. A partir do século X, a Europa passou por um período de intenso desenvolvimento devido à alta na produção de alimentos. Nesse contexto, houve uma revolução técnica na agricultura que ampliou a produção. A rotação trienal de cultura possibilitou a produção de 2 tipos de alimentos diferentes e a renovação dos nutrientes da terra, pois o terreno era dividido em 3 partes, sendo que 1/3 se produzia um tipo de alimento, no outro se produzia outro vegetal, e no último terço a terra ficava descansando, sendo que no ano seguinte era feita a rotação das plantações. A charrua de ferro também possibilitou terrenos mais férteis, pois era um arado mais resistente que fazia caminhos mais profundos na terra, revirando os nutrientes. Já os moinhos de vento aumentaram os locais onde se moíam os grãos para fazer a farinha de trigo usada na fabricação de pães. Em cerca de 300 anos, a população europeia mais do que triplicou devido à disponibilidade de alimentos e os feudos já não comportavam os servos, sendo que muitos deles migraram para pequenas vilas comerciais cercadas por muros chamados burgos. Em volta dessas vilas formaram-se feiras que comercializavam alimentos que estavam em excesso nos feudos, além de outros tipos de alimentos e artesanatos. Os moradores dessas vilas eram chamados de burgueses e viviam do comércio local e das feiras. As feiras formaram importantes centros de trocas comerciais e culturais na Idade Média, pois produtores artesãos, comerciantes e artistas de várias partes da Europa e da Ásia se encontravam para trocar produtos e acabavam trocando ideias e influenciando uns aos outros, o que enriqueceu as culturas locais e permitiu que o conhecimento oriental pudesse chegar à Europa, como, por exemplo, o uso de especiarias, tecidos especiais e técnicas orientais. Os artesãos dos burgos acabaram criando associações que organizavam e estabeleciam regras para a produção e comercialização dos produtos por profissão, as chamadas guildas e as corporações de ofício. A função delas era importante, pois reunia os profissionais que fabricavam o mesmo produto, criaram categorias profissionais e aumentaram o poder da burguesia. Através do comércio, a classe burguesa passou a disputar poder político com os nobres, mas, por sua origem camponesa, eram vistos como inferiores. Para garantir cada vez mais poder, a burguesia se alia aos reis e oferece ajuda financeira a eles, recebendo em troca favores e cargos importantes e até mesmo compravam títulos de nobreza para se igualarem aos nobres. Porém, esses buscaram se diferenciar, chamando-se nobreza de sangue, devido aos seus descendentes serem também nobres, e nomeando os burgueses de nobreza de toga, pois compravam o título de nobreza. Esse processo centralizou o poder nas mãos dos reis, com o apoio da burguesia, e acabou enfraquecendo ainda mais os senhores feudais. Vamos, então, para os exercícios, as atividades da semana 4. As corporações de ofício eram organizações que reuniam pessoas que compartilhavam interesses econômicos ou políticos sociais. O surgimento dessas instituições está associado ao processo de reurbanização ocorrido na Europa medieval e surgimento dos burgos. Nesse contexto, a formação dos grupos sociais formados por artesãos e comerciantes motivaram a proliferação das corporações de ofício. Número 2. As feiras são benéficas, pois promovem trocas comerciais e culturais, permitindo que o conhecimento seja amplamente difundido e enriqueça culturalmente as culturas locais. Número 3. Os moinhos d'água eram utilizados para fins artesanais e industriais, mas tinham como principal tarefa a moagem de grãos para fazer farinha. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.